Quarta-feira, 23 de junho. Estamos começando mais uma edição do Panorama. Vamos agora aos destaques de hoje, iniciando com o nosso giro de notícias. Mês de junho é dedicado ao combate do trabalho infantil ao redor do mundo. Veja como são definidos os tratamentos de doenças. Prefeitura de Ihapu inaugura obra dedicada às crianças do município. Você vai conferir também. Soltar pipas. Fique atento para que a diversão não se transforme em tragédia. Você vai saber como o estresse pode causar reflexos no corpo. E vamos trazer detalhes sobre o edital do programa Bolsa Atleta de Caratinga. Essas notícias você acompanha a partir de agora. Durante o mês de junho, o mundo inteiro discute o combate ao trabalho infantil. No Brasil, essa realidade atinge quase 1,8 milhão de crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Há uma concentração maior do trabalho infantil nas ruas, em feiras livres, né? E temos também trabalho infantil doméstico, é menos visível aos olhos das pessoas, porque acontece no âmbito das residências. E temos trabalho infantil em construção civil e no meio rural também. Nós ampliamos os canais de denúncia. Trabalho infantil, exploração do trabalho infantil deve ser denunciado no Disque 100, na Ouvidoria Nacional, ou para os outros atores aí do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O uso da ivermectina no Brasil cresceu 857% entre abril de 2020 a março de 2021, segundo o Conselho Federal de Farmácia. Esse foi um dos medicamentos com alta no consumo após notícias de suposta eficácia no tratamento preventivo da Covid-19. A prática clínica, incluindo a escolha de fármacos para o tratamento de doenças, deve estar sempre baseada em evidências científicas, como explica a professora da UFMG, Mariana Gonzaga. A pirâmide de evidência, ela nasce, com esse nome de medicina baseada em evidências, justamente pela necessidade de nós dimensionarmos o poder aí, dos estudos na área de saúde. Então, com o passar do tempo, hoje nós utilizamos saúde baseada em evidência ou práticas clínicas baseadas em evidência, e essa pirâmide traz para nós, em sua base, os principais estudos aí que são observacionais, Então é um número grande de estudo, por isso a base, e nós vamos subindo para o topo da pirâmide, que é esse objetivo de chegar em estudos mais fortes, e que seriam aí as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, o topo da pirâmide é onde nós queremos estar, na verdade, para poder atuar no cuidado em saúde. Muito importante que a sociedade cada vez mais entenda como é tomada a decisão em saúde. Então, eu saber que são realizados ensaios clínicos e que eu posso combinar ensaios clínicos para ter uma melhor evidência, me deixa mais forte para entender, quando que é um medicamento com evidência, que a gente fala está sendo prescrito para mim, e quando um medicamento sem evidência está sendo ali testado em mim, Então, tem uma grande diferença. A Prefeitura de Ihapu ouviu os sonhos e expectativas de algumas crianças, alunos das escolas municipais, para construir o novo playground, onde elas pudessem viajar pelo mundo da imaginação, da fantasia e das brincadeiras. Diante disso, a obra foi realizada e inaugurada na Praça Higino Fernandes. Ele era feito de madeira, bem parecido com o meu desenho. Madeira não tem muita cor, madeira é marrom. O mais legal é todo colorido. Um pouquinho novo, acho que vai ser colorido. Ele vai ficar lá na praça com mais coisa pra se divertir. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cai em pedacinhos do papel, no instante imagino uma linda gaivota voando no céu.
Agora veja que interessante. O escritor Daniel Dornelas, de Santa Bárbara do Leste, participou do programa da Rede Globo Encontro com Fátima Bernardes. Confira como foi esse momento especial. Eu vou conversar, né, Mona, com o Daniel. O Daniel é de que cidade, Mona? Daniel, Fátima, é de Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais. Ele estava contando pra gente que é o primeiro universitário da família dele, que Fátima. Legal. Ele tem 19 anos e faz medicina. E ele exibe com muito orgulho, olha a quantidade de livros que Daniel tem aos 19 anos, Fátima. Ô, Daniel, a Mona estava falando que você foi uma criança que não tinha, como, diferentemente das meninas, né, da Eduarda e da Helena, você não tinha livros em casa, era muito difícil para ler. E você já gostava de ouvir histórias, de ler? Eu amava, Fátima. Eu cresci em uma cidade bem pequena do interior. Então, como eu aprendia a vida mesmo, era conversando com as pessoas. Eu amava essa coisa das histórias. Quando os meus pais perceberam que eu tinha interesse por estudar, eles falaram: olha, você tem que ser um bom aluno, a gente não tem condições de pagar pelos seus estudos, então você precisa de ler, precisa de escrever bem. E aí eu encontrei nos livros o meu lugar no mundo. Mas como a gente não podia comprar muitos livros para ter em casa, era totalmente inimaginável ter uma estante dessa aqui lá em casa, eu era encantado pela biblioteca da minha escola. Era lá que eu encontrava a maior parte das minhas histórias, na medida do possível. Meus pais também tentavam comprar livros para mim. E isso tudo mudou a minha vida completamente. Foi citando livros em redações que eu consegui entrar na universidade. E como é que você tem esses livros todos? Tem muitos livros aí infantis ou são todos já livros de adultos? São, a maior parte já, livros de adultos. É interessante porque hoje vocês trouxeram o Ivan, que é um influenciador da inclusão, e eu sou um influenciador da literatura. Eu falo sobre livros na internet, falo sobre livros em um canal. E isso é bem interessante porque eu tento incentivar as pessoas a ler mais, assim como as meninas, né? Então, eu recebi muitos desses livros de editoras, de escritores que me enviavam para que eu pudesse ler a história deles, ler aquilo que eles escreveram, aprender e compartilhar com meus leitores. Uma tradição muito popular em nosso país, a prática de empinar pipas tem divertido muitas gerações de brasileiros ao longo do tempo. O meio do ano geralmente é um período propício para essa diversão por causa do aumento da incidência dos ventos, mas é preciso ficar atento para não transformar o lazer em uma tragédia. Autoridades apontam os riscos possíveis de acontecer durante a brincadeira. Soltar pipas próximo às redes de energia elétrica pode trazer transtornos para as pessoas, desde desligamentos de energia até acidentes graves com a população. De acordo com a CEMIG, somente nos 5 primeiros meses desse ano, ocorrências relacionadas a pipas prejudicaram mais de 285 mil clientes em Minas Gerais. Em 2020, incidentes com pipas causaram 2.796 ocorrências na área de concessão da CEMIG, que prejudicaram cerca de 740 mil clientes. A CEMIG se vê na obrigação de orientar as pessoas sobre a correta forma de realizar essa brincadeira. A primeira delas é nunca empinar pipas próximo da rede elétrica. Redes de distribuição, postes, linhas de transmissão, subestações, por quê? Isso pode ser muito perigoso para quem faz a brincadeira, para quem está próximo da brincadeira e também ocasionar o risco de interrupção de energia elétrica, o que é indesejável neste momento de pandemia, onde nós precisamos muito dos hospitais, centros de saúde, postos de vacinação, e nós não podemos ficar sem energia elétrica. Caso alguma pipa fique agarrada em um poste, numa linha de transmissão ou caia dentro de uma subestação, nunca tente resgatar essa pipa, porque a pessoa pode sofrer choque elétrico, graves queimaduras, podendo chegar inclusive a óbitos. Um ponto muito importante é que no estado de Minas Gerais é crime utilizar a linha Concerol ou linha chilena para fazer essa brincadeira ou mesmo para a comercialização dessas linhas. Portanto, a responsabilidade é dos pais se os filhos forem menores ou da própria pessoa se essa for maior. Então é muito importante que todos se conscientizem que a brincadeira de pipa ela não pode ser mais feita em áreas urbanas, porque nós temos redes elétricas espalhadas por todos os nossos municípios. O ideal é que o motociclista sempre tenha aquelas antenas de proteção para evitar que a linha tenha contato com o corpo
né, do motociclista, e também hoje tem uma proteção que se coloca no pescoço para evitar, porque essas linhas ela pode provocar mutilação em braço, em perna normalmente, que pega com mais facilidade, e no pescoço também tendo corte que pode levar até a morte. O sargento Lúcio, do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, ainda chama atenção para as ocorrências de quedas quando a brincadeira é feita em locais altos como lajes. Do ano tem também queda de alturas, né? Devido a essa situação, criança está em cima de laje para soltar pipas. Sobe na laje porque é um espaço mais elevado. Em tese, para elas, facilita para colocar a pipa no alto, mas porém o único foco dela é a pipa. Aí começa a andar de costas, perde a referência de espaço onde ela está e acaba provocando as quedas. É importante ressaltar que em Minas Gerais, pela Lei 23.515 de 2019, é proibida a comercialização e o uso de linhas cortantes em pipas. Em caso de descumprimento da norma, o material pode ser apreendido e o autor pode ser obrigado a pagar multa, que pode chegar até a R$ 197.200 em caso de danos a terceiros ou reincidência. Quando a linha estiver em poder de menores, seus responsáveis legais serão notificados e o caso será comunicado ao Conselho Tutelar local. Infelizmente, né, a prática, né, de soltar pipas e papagaio, que parece ser inocente, mas a partir do momento que começa a utilizar o cerol, que é feito, né, caseiro, né, vamos dizer assim, ainda tem a linha chilena, que corta 4 vezes mais do que o cerol, aí já passa a ser uma brincadeira, né, gravíssima, vamos dizer assim, né? A CEMIG ainda destaca que as pessoas não devem se aproximar de fios partidos. Somente os profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica. A recomendação é telefonar imediatamente para o Fale com a CEMIG, no telefone 116. Então fique atento a todas essas orientações para que soltar pipa seja apenas uma brincadeira divertida e sem riscos. O estresse tem sido figura presente na vida de muita gente desde que a pandemia do novo coronavírus começou. A doença causa efeitos em nossa saúde que podem refletir diretamente em nosso corpo. Você vai conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem a seguir. Geralmente, a pele é um dos primeiros órgãos do corpo a apresentar sinais do estresse de uma pessoa. Uma alteração no estado emocional pode promover o surgimento de eczema, problema dermatológico cutâneo que provoca inflamação e irritação e que resulta em vermelhidão, coceira, descamação e até de psoríase. Além disso, pode ocorrer o agravamento da acne, provocar cravos, espinhas, caroços e cicatrizes. Tudo isso está ligado ao aumento dos níveis de cortisol. O hormônio, liberado pelo estresse, provoca uma resposta inflamatória do organismo. Quando a gente se estressa, o que é que acontece no nosso organismo? Ocorre a liberação de 3 hormônios. Os 3 hormônios são cortisol, adrenalina e noradrenalina. Com a liberação desses hormônios, ocorre a degradação de proteínas no nosso organismo. E dentre as proteínas do nosso organismo está o colágeno, que é a proteína da nossa pele. Com a degradação do colágeno, o que é que acontece? A nossa pele, ela vai perder elasticidade, firmeza e estrutura. O ponto-chave é não se estressar. Eu sei, gente, eu sei que é difícil não se estressar. Eu sei que é difícil, mas tentem. Quando vivenciado por períodos prolongados ou de forma muito aguda, o estresse tem também a capacidade de mudar o nível de acidez do estômago, causando azia, má digestão, gastrite e, em alguns casos mais graves, a formação de úlceras. Para que o órgão se recupere, é preciso manter uma dieta equilibrada. Um dos principais sintomas do estresse é a tensão muscular, que se manifesta principalmente
na região do pescoço, ombros e costas, torcicolos, dores lombares e, em casos em que é mais acentuado, até mesmo dores de cabeça, podem ser gerados pelo estresse. Exercícios de alongamento específicos para essas regiões diminuem a tensão e as dores musculares. Algumas dessas alterações é importante você agir. Muitas vezes não conseguimos agir sozinhos e precisamos de ajuda. Por isso, procure um psicólogo ou um psiquiatra. Cuidar da sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Então fica a dica, se você perceber que não está conseguindo lidar sozinho com questões relacionadas ao estresse, não deixe de procurar a ajuda de um profissional da saúde mental. Agora vamos ver as ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Atendente de farmácia, balconista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar de linha de produção, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Carpinteiro, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Conferente de carga e descarga, expediente noturno, com experiência na carteira de trabalho. Cozinheiro de restaurante, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade para trabalhar à noite. Desossador, vaga para trabalhar em Itabira, com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Embalador à mão, embalagem e serviços gerais, com experiência em embalagem ou serviços gerais, que pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Encarregado de crédito e cobrança, vaga para trabalhar em São Domingos das Dores, com experiência em setor administrativo, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Lanterneiro de automóveis, reparação, com experiência, pode ser como auxiliar e pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, motoboy, com experiência, que pode ser fora da carteira de trabalho, disponibilidade para trabalhar à noite e CNH. Motorista de automóveis, CNH AB e disponibilidade total de horários. Operador de escavadeira, escavadeira hidráulica, vaga para trabalhar em Piedade de Caratinga, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, desde que possua referência. Pintor de veículos, reparação, com experiência que pode ser como auxiliar e pode ser fora da carteira de trabalho. Servente de obras, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Supervisor de andar, hotel, com experiência em liderança de equipe em área de limpeza, pode ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Torneiro mecânico, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vaqueiro, vaga para trabalhar em Vargem Alegre, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias e insumos agrícolas, Caratinga e região, com experiência em vendas que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-B. Vendedor no comércio de mercadorias,
Caratinga e região, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A ou B e veículo próprio, carro ou moto. Vendedor interno, atendente comercial, materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Previsão do tempo para a nossa região é aqui no Panorama. Confira os detalhes para esta quinta-feira. Amanhã em Caratinga, a expectativa é de sol com algumas nuvens durante o dia. A temperatura deve variar entre 15 e 26 graus. Em Dom Cavate, previsão de sol com poucas nuvens. A mínima é 17 e a máxima 29 graus. Sol com algumas nuvens em Bom Jesus do Galho. A mínima é 15 e a máxima pode chegar a 27 graus. E o assunto agora é esporte. Está aberto o edital Bolsa Atleta 2021. Este ano, o programa vai repassar R$70 mil através de 29 bolsas esportivas. O objetivo é promover a participação dos atletas e equipes caratinguenses em competições em nível estadual, nacional e internacional. O programa Bolsa Atleta teve o primeiro edital lançado em Caratinga no ano de 2012. Desde então, os atletas de alto rendimento do município têm conquistado destaque no cenário esportivo estadual, nacional e internacional. Nesta edição, R$70 mil vão ser divididos em 29 bolsas esportivas. O programa Bolsa Atleta, ele é uma lei municipal, na verdade, que foi criada em 2011 e desde 2012 o município de Caratinga todos os anos lança um edital público para a seleção de atletas e equipes visando o fomento à participação desses atletas e equipes em competições esportivas a nível estadual, nacional e internacional. São disponibilizadas bolsas esportivas, um recurso financeiro para viabilizar a participação desses atletas nas competições. O programa é promovido pela Prefeitura de Caratinga por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Para concorrer ao edital, o atleta precisa preencher uma série de requisitos, como, por exemplo, estar ativo dentro da modalidade praticada. Podem participar atletas e equipes que comprovem o vínculo de naturalidade e representatividade com o município de Caratinga, independente da modalidade esportiva. E também para participar é necessário a comprovação por parte dos atletas e equipes em que eles participaram de competições esportivas no ano de 2019 e 2020, obtendo o mínimo de 2 pódios ao longo dos anos e nas competições que eles participaram. Durante os anos em que o programa vem sendo desenvolvido, muitos atletas caratinguenses tiveram a oportunidade de crescer dentro do esporte. Ao longo desses anos, ano após ano, nós temos identificado um fortalecimento de diversas modalidades esportivas dentro do município de Caratinga, modalidades inclusive que às vezes a população no geral desconhece que temos representantes. Eu posso citar o caso do atleta Marcos Toledo de Taekwondo, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o principal atleta do município de Caratinga. Ele pertence à seleção nacional da modalidade. Ele esteve inclusive na semana passada em Cancún, disputando o Open do México de Taekwondo. E ele nos acompanha desde os 12 anos de idade, hoje ele está com seus 19 anos de idade, então a gente tem visto ao longo dos anos o crescimento profissional e esportivo, né? Porque ele já se tornou um profissional do esporte, né? Então é muito gratificante saber que o Bolsa Atleta ajudou atletas como o Marcos e tantos outros a se desenvolverem no esporte e levar o nome de Caratinga, acima de tudo, ao Brasil e até ao mundo afora. Para participar da seleção, os atletas e equipes interessados em conquistar as bolsas devem seguir as instruções do edital 2021, que está disponível no site educ.caratinga.mg.gov.br
ou na sede da Superintendência de Cultura e Esportes até o dia 2 de julho. Os documentos solicitados no edital devem ser protocolados na Superintendência Municipal de Esportes de Caratinga, que fica localizada na Praça Cesário Alvim, número 1, no 3º andar, em cima do antigo Psyll. Então, se você está interessado em conquistar uma bolsa no programa, faça já sua inscrição e boa sorte. E assim vamos encerrando mais uma edição do Panorama. Agradecemos a você que nos acompanha. Lembrando que para seguir conectado com as notícias, é só se ligar nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!